Ô Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos vendo aí mudanças muito abruptas, né? Não só em relação a esse assunto que vocês discutiam agora, das urnas, partidos e políticos e jornalistas que ontem tratavam com naturalidade a necessidade de evoluir o nosso sistema, hoje chamando isso de golpismo. Assim como nós estamos vendo aí pessoas que se diziam ou se dizem ainda, acreditem se quiser, liberais, né? E já estão caindo no colo do Ciro Gomes. Cirão da massa já está sendo defendido aí por turma como MBL e companhia, né? É uma pergunta muito direta, Felipe. Eu sei que você, bem diplomático, vai conseguir responder fugindo um pouco do corner que eu vou tentar te colocar. Nós estamos diante daquilo que conhecemos muito bem aqui nos Estados Unidos, que cunharam até uma expressão nova chamada Trump Derangement Syndrome, em português, claro, alguma patologia em relação a Bolsonaro aí no Brasil, ou nós estamos diante de um fenômeno um pouco mais comezinho, prosaico, que poderia ser chamado de China Inbox? Bom, eu acho que tem um pouco dos dois elementos, evidentemente, mas eu acho que quando a gente olha para a cultura, para o panorama cultural brasileiro, você vê que as pessoas têm muitos problemas. E as pessoas têm problemas pelas escolhas que elas fizeram, pela influência cultural da esquerda no Brasil. Então você pega aí celebridades, cantores, que faz uma série de escolhas ruins para a vida pessoal dela. Aquilo deixa a pessoa se sentindo sem propósito, perdida, se sentindo mal consigo mesma, meio depressiva. E aí, para encontrar esse propósito, em geral, são pessoas que não têm ali nenhum relacionamento com Deus, não têm religião, não querem ter filhos, são contra a família, são brigados com os pais, coisas desse tipo. E aí, para encontrar algum propósito, eles ficam repetindo esquemas mentais da nossa história no passado ou de outros momentos da história para tentar encontrar um propósito. E aí eles falam, bom, a gente tem aqui o Bolsonaro, ele é militar. No passado a gente teve um regime militar. Nós tivemos aqui pessoas que foram canonizadas por combater o regime militar. Eu quero ser uma dessas pessoas. E aí a pessoa começa a reproduzir aquele roteiro mental. Tudo teatro, evidentemente, só uma reação histérica. Isso ocorre também quando a gente pega essa coisa de queimar Borba Gato, de queimar monumento do passado. O que o cara quer, na verdade, ele quer apagar as figuras que trouxeram as conquistas civilizacionais. Então ele fala, não, tira o Martin Luther King pra lá, quem vai ser o Martin Luther King agora sou eu, Felipe Neto, eu que vou conquistar a liberdade dos negros. Esquece a princesa Isabel. Ele quer repetir esse esquema mental na cabeça dele. Mas isso é babaquice. Babaquice demais, babaquice demais. Né? Foi o que eu falei, são escolhas ruins, a pessoa acaba fazendo uma série de escolhas pessoais ruins e aquilo leva a consequências. O cara se sente meio depressivo, meio desmotivado, meio sem propósito, e aí ele encontra propósito nessas bobagens. E isso leva àquela politização de todas as coisas. Mas essas pautas que a gente está discutindo hoje aqui no Brasil já é de 60 anos atrás. É de 60 anos atrás. Mas agora eu falo para vocês, e está aqui Rodrigo Constantino, que eu gosto muito das análises dele, e você, Felipe, também, que é o nosso convidado de honra de hoje. E é onde eu entro com a minha história. Porque se você pegar o Trump também deu uma engabelada. O Trump pegou meio o cara trabalhador, meio PCO americano, que estava lá no Rush. Calma, deixa eu concluir, meu bem. Ele pegou esse cara e falou, porra, eu vou aqui, ganhou a eleição. O Biden pegou os Brown. E agora ele pegou o muro do Trump e falou, Trump, não sei o que, o muro. Agora ele está mandando os caras para o sul dos Estados Unidos. Ele falou, aqui não chega ninguém. Ou seja, o cara engabela. Ele engabela o povo. E eu acho maravilhosa essa capacidade política de enganar o povo, né? Que faz parte do político. Exato. Para onde é que nós vamos? Ó, que pergunta difícil. É realmente uma pergunta difícil, Emílio. E isso que você falou sobre os Estados Unidos mostra muito claramente que na política a gente tem alguns imperativos quase que permanentes. Então, o problema migratório nos Estados Unidos não é um problema que é utilizado eleitoralmente, como fala, não, Trump está demonizando os caras para ganhar voto e tal. Ele podia até saber capitalizar em cima disso, mas é uma demanda real dos Estados Unidos. É um imperativo da geopolítica dos Estados Unidos. A fronteira com o México, todas as guerras que tiveram no passado ali, a compra de territórios e tudo mais, tudo isso afeta. No Brasil não é diferente. E aí eu vejo muito claramente essa tentativa que eu falei de construir um teatro mental, onde nós temos a figura de um ditador, quando não de um genocida, e que nós vamos combater esse cara, claramente é um uso político. E você tem um uso político de todos os lados. Você tem um uso político do PT, que, a meu ver, sequer tem interesse que o presidente, por exemplo, sofra um impeachment, porque eles querem polarizar com a gente. Eu, por exemplo, fui convocado para a CPI da Covid,
quebraram meu sigilo, invadiram lá todas as minhas coisas, pesquisa no Google, uma coisa horrorosa. Mas a convocação que eu tinha para comparecer lá e prestar depoimento foi sendo adiada. E a informação que eu tenho é que, de um lado, você tem ali as figuras... os oligarcas, aqueles caras como o Renan Calheiros, Omar Aziz, que não querem que eu vá. E os caras como os membros do PT que estão lá, que querem que eu vá. Por quê? Na mentalidade daqueles caras ali mais pragmáticos, ele fala, pô, é um cara novo, fala bem, segundo eles, é apaixonado pelo presidente, vai vir aqui, vai usar isso de palanque, vai defender o governo, vai defender a atuação do governo na pandemia, e a gente não vai ganhar nada com isso. Mas o cara que é do PT, ele ganha se eu for lá e ele tiver um videozinho ali me chamando de fascista, me acusando do lance do gesto. Sim, o corte. Fazendo corte. E a mesma coisa quando você pega essa coisa da terceira via. É evidente, por exemplo, que para o MBL, para citar o MBL, é evidente que para o MBL é muito mais lucrativo ter alguém como Lula no governo e eles poderem protagonizar uma oposição do que fazer um antagonismo a um governo que, com todas as dificuldades, tem avançado muitas agendas que eram deles próprios. E em momentos como o atual, quando membros do MBL têm que mudar a posição, eles querem poder. Mudar a posição e votar contra aquilo que eles defendem. Mas é político. Antes do governo Bolsonaro, não é político. O que ele está falando é muito sério. Ele está falando de jornalistas que, eventualmente, querem que o Lula seja eleito para se projetarem com o mesmo tipo de oposição que faziam quando eram antipetistas. É isso que você está querendo dizer, né? Exatamente. Gente que quer lucrar com... país que se dane, né? Quer lucrar com isso, um pouco a política do quanto pior, melhor. E outras pessoas que, evidentemente, lucram com o próprio antagonismo agora, né? Que é o caso da esquerda, dos petistas. Emílio, deixa eu pegar um gancho daí, então. Pois não. Um gancho daí, então, para jogar no liquidificador tudo que eu ouvi, inclusive a fala do Felipe antes sobre a questão da ausência de valores mais elevados, de Deus, família e tudo mais. É óbvio que político, desde sempre, o Ronald Reagan já tinha constatado isso, né? Segunda profissão mais antiga do mundo e muito similar à primeira, né? O político, ele engambela, ele dá uma dourada na pílula. Mas eu acho errado jogar tudo no mesmo saco. Eu acho que, assim como o jornalismo, né? Eu acho que existem pessoas que têm algum compromisso mais elevado. São pessoas que estão preocupadas, de fato, com o próximo de carne e osso. Tem empatia pelo próximo, não essa coisa de abstrações. Porque aí é o cenário da ideologia, da religião secular política, né? Então, assim, a turma toda preza muito por hipocrisia. Veja que o Obama aqui fez agora uma festança de arromba de aniversário, o pessoal chegando de jatinho e tudo mais, e são os mesmos, tudo sem máscara, são os mesmos que falam dos outros, né? São genocidas, pegada de carbono, é um negócio. Então, tem uma turma, Emílio, que vive de sinalização de falsa virtude. Eles colocaram alguma coisa muito equivocada nesse lugar mais elevado, né? E tem gente que, tendo que jogar dentro do terreno da política, que tem que convencer, tem que persuadir, eles podem até simplificar a mensagem. O Trump fez isso com o muro. Mas, como lembrou o Felipe, ele estava tocando numa coisa muito séria, né? Num tema real e importante. Então, eu acho que não é justo só misturar tudo, porque tem muita cobiça, muita ambição pelo poder em si. E tem outras pessoas que enxergam isso como um fardo, como, inclusive, uma coisa desgastante, que faz mal, mas que alguém tem que fazer, né? De certa forma, o trabalho sujo, o dirty job, de encarar isso, porque senão não tem vácuo em política. Né? Então tem que ocupar esses espaços. Eu vejo muito diferente a postura de um lado e do outro. Né? A esquerda vive com essa sinalização de falsas virtudes, e endeusando sempre os monstrengos equivocados, a ideologia, essas coisas que eles colocam no lugar. Eles não estão nem aí para o próximo. São eles que vivem dessa visão estética de mundo, dessa narrativa toda de que enxerga fascismo e genocida em tudo que é lugar e fica jogando para a plateia. Do outro lado, Emílio, tem gente que encara pedreira, né? E muitas vezes, como eu disse, é um sacrifício pessoal muito grande, porque você sabe que vai passar por uma máquina de moer reputações, você sabe que tem processos que ficam depois, você é acusado de... Como é que é? De fascista por ajeitar paletó. Não pode nem arrumar o paletó então, mais. Tem uma turma que encara uma pedreira, sabe que vai ser demonizado pelo gabinete paralelo do lulismo, por militantes disfarçados de jornalistas que ficam logo cedo na manhã, né? Eu tentando fazer meu Cooper e ouço essas coisas. Falando que jogar a doutora Mayra Pinheiro, capitã cloroquina, na Justiça Internacional de Haia, né? Por quê, meu Deus do céu? Porque matou gente deliberadamente, é uma genocida. Olha o nível que chega. Uma médica que está tentando dar sua cota
de contribuição, de sacrifício pessoal pelo próximo, e é tratado dessa forma por vagabundos, por gabinete paralelo do lulismo. Então, é muito duro encarar, e ainda bem que tem gente que encara. Mas eu não colocaria na mesmo saco podre, não, porque isso é tudo que os de lá querem, né? Político é tudo igual. Não. Rodrigo, eu diria, inclusive, que o motivo principal pelo qual criticam o presidente é porque ele não faz esse jogo de cena. Ele tá falando demais, tá falando besteira. É porque ele se mostra como ele de fato é. Eu tô ali nessas reuniões, G20, tô ali com outros chefes de Estado nos bastidores, eu vejo exatamente isso que você falou. Os caras estão lá todos batendo papo sem máscara, interagindo normalmente, aí fala, vamos ligar as câmeras, coloca a máscara. O presidente não, ele quer levar para as pessoas a realidade que está por trás disso. Pode ser que, até na avaliação de algumas pessoas, isso seja um erro dele. Mas, a meu ver, você está comprando aquilo que você está vendo. E não um produto empacotado, construído ali com auxílio de marqueteiros, de pessoas que estão desenhando ali nos detalhes. Não, fala isso aqui, coloca essa palavra, usa esse termo porque você vai causar um melhor impacto. Ele não, ele se mostra como ele de fato é. E eu acho que... Mas isso é porque ele não quer, porque ele se acha... o dono da verdade ou porque... Não, eu acredito que ele ascendeu politicamente, assim. Eu acho que no início foi até um acidente. Ele falando o que ele pensava, manifestando o pensamento, o modo dele de ser. E aquilo, evidentemente, ia causando espanto na classe dominante, nos jornalistas, na academia, nos políticos. Mas a população foi gostando. Falou, esse cara aí fala como eu. Quando eu sento no churrasco lá com os meus tios, é o jeito que eu falo, é como eu me manifesto. Então isso gerou uma identidade. A identidade é um elemento forte da política. E ele viu que isso funcionou, ele continua usando, e eu acredito que usa porque ele tem essa autenticidade como um elemento central da política dele. Enquanto isso, contra o genuíno, o outro lado contrata o marqueteiro publicitário Nizam Guanais para nos convencer de que a urna é confiável, a urna inviolável que foi violada é o máximo, né? Então é exatamente isso. Tem um mundo de... por isso que eu chamo da visão estética de mundo, Felipe. Exatamente. Porque tem uma turma que vive só pelas aparências. Essas pessoas não estão na realidade. Marketing. Mas tem um... Exato. E do outro lado tem um clamor, ainda mais na era das redes sociais, tem um clamor pelo que é genuíno. Goste ou não de tudo que sai, mas é menos liturgia do cargo, que a turma já identificou que é algo feito para inglês ver, e mais realidade, mais aquela coisa que o nosso dia a dia a gente sente, a gente tem. Né? Então, eu acho que é por aí. Na era das redes sociais, deu um espaço para essas pessoas, né? E o resto não está sabendo lidar muito bem com isso, não. Ainda mais na mídia. O Constantino, já que a gente citou aqui a Ioama, que adora. Pelo amor de Deus, amiga. Pelo amor de Deus. A carinha dele. Então vai pra Flórida, fica na casa dele uma temporada. Vai pra Disney. Pode fazer a próxima pergunta aí, o que você quiser falar aqui com o convidado. Eu tô gostando do raciocínio que está sendo desenvolvido pelo Felipe, e vou só jogar mais um pouquinho de lenha, né? Porque o que fica claro quando a gente olha isso tudo, é até o tema da minha coluna hoje na Gazeta, é o seguinte, né? Eu peguei como um gancho de uma fala do Charles Batista, que é deputado estadual no Rio de Janeiro, né? Seria tudo tão mais fácil se o presidente fosse corrupto, né? Então, assim, pelo que dá a entender, isso tudo que a gente está vendo de confronto, é basicamente duas coisas que eu enxergo de fora, né? E é curioso que eu sou também acusado de ser jornalista gado bolsonarista. O Rodrigo não estava na lista e depois entrou, né, Rodrigo? Eu tô com mau acesso, né, à turma do poder, mas tudo bem. O ponto é o seguinte, seria mais fácil, porque o que o sistema, vamos chamar assim, não está aceitando, não está engolindo, e como o Felipe lembrou, não engoliu desde a vitória, porque ali já começou com um esquema de chapa. Então, o que a turma não está engolindo são duas coisas. A direita efetivamente no poder, porque antes chamavam de direita o PSDB, que qualquer pessoa que estudou sabe que é a esquerda, né? E, ao mesmo tempo, um governo que está com 2 anos e meio sem escândalo de corrupção. Né? Então, isso parece que travou ali a engrenagem, né? Uma areia incômoda na engrenagem que já estava bem azeitada em Brasília, que tem muita gente que vive disso. Então, estão tentando expelir o corpo estranho. Porque aí volta o que? A esquerda, e fica uma disputa entre PSDB e PT, como se fosse direita e esquerda, e é tudo dentro da esquerda, e fica de volta a normalidade. Eu vejo hoje até o Fernando Gabeira escrevendo coluna no Globo, falando, não, precisamos neutralizar Bolsonaro para resgatar a paz, a normalidade. Quando eu vejo alguém falando isso, eu penso assim, o que é resgatar a normalidade do Brasil?
Ah, entendi. Né? Era um escândalo de corrupção por semana, era só a esquerda hegemônica no poder. Então, está parecendo isso, está parecendo que não estão engolindo a hipótese de que agora tem que abrir espaço para a direita, com todas as imperfeições, com uma agenda que vai ficar aquém do desejável, ainda mais porque tem os próprios obstáculos do Congresso. Foram eleitos aqueles deputados e senadores, tem que passar por eles, não é um déspota esclarecido que venceu a eleição. Então, todo mundo sabe isso, que o movimento conservador, liberal conservador, ele vai ter que ocupar muito mais espaços na academia, na política, até conseguir reverter esse quadro. Mas hoje o que temos é o tiozão do churrasco, e isso está incomodando de tal forma, né, que a turma está se unindo, todos os monstros do pântano, como diz o Paulo Guedes, estão se unindo para neutralizar o homem. É mais ou menos por aí, né, Felipe? Exatamente, Rodrigo. Eu estava falando justamente disso. Se você pensar toda essa tentativa de criminalização do movimento conservador, na prática, o que significa isso? Que eles não querem que a gente exista. Eles querem empurrar a gente para os guetos, querem afastar a gente do debate público, como foi na maior parte da Nova República. Isso está muito claro, está muito claro. O direito... os direitos fundamentais, as liberdades fundamentais não nos alcançam num país que alcançam corretamente até mesmo estupradores, psicopatas, os caras estão lá protegidos pelos direitos humanos. Mas quando chega numa figura como eu, aí não. Pô, quebra o sigilo do cara, ele não é sequer investigado, aí a gente pega lá, com a desculpa de investigar a pandemia, investiga 2 anos antes, tudo que ele pesquisou no Google, tudo que ele assistiu no YouTube, foi isso que eles fizeram. Todas as conversas de WhatsApp, Facebook, Instagram, as fotos que ele tirou, a localização dele, por onde que ele passou e tal, isso é uma coisa surreal. Eu conversando com o pessoal da Polícia Federal, etc., eles dizem que isso não ocorre nem mesmo com chefes do tráfico, com suspeitos de terrorismo, e fizeram isso comigo, que não sou investigado pela CPI. Então, esse avanço é muito claro, o que fizeram com Daniel Silveira, o que fizeram com Oswaldo Eustáquio, o que fizeram com uma série de jornalistas independentes da mídia alternativa, blogueiros, enfim, foi uma coisa simplesmente criminosa. E tem mais. Quando o presidente Bolsonaro tenta fundar o Aliança, você tem busca e apreensão na casa das figuras principais do Aliança. Quando o presidente tenta ir para o Patriota, o TSE interfere lá para tirar o presidente, Adilson Barroso, da presidência do partido. Então, o que a gente tem é muito grave, é muito sério. Eles simplesmente não querem que uma parcela da população tenha representatividade. E aí a gente cria uma crise. Por exemplo, quando a gente chegou em 2019 e tal, a gente conseguiu fazer um experimento ali até bastante virtuoso de governar sozinho, através da pressão das massas e tudo mais. Mas ali era um outro momento. A gente estava tentando avançar a nossa agenda conservadora, os nossos valores, aquilo tudo que a campanha defendeu. Mas quando você chega em 2020, você tem, primeiro, pandemia. Segundo, o avanço claro, essa reação, né? O Império contra-ataca e começa a utilizar ali judiciário, utiliza o MP, utiliza todas as instituições, a própria imprensa, tentando demonizar esse grupo político. Então, não se trata mais de avançar especificamente uma agenda, mas de criar as condições morais, intelectuais e legais para que essa agenda possa existir no futuro e para que a política possa ocorrer de modo satisfatório no Brasil. É por isso, por exemplo, que o presidente teve que buscar aliados em Brasília, teve que buscar aliados no Centrão. Bom, a gente está com uma ameaça às liberdades fundamentais, a gente está com uma ameaça ao direito desse grupo político de existir. Então não é, vamos tentar aqui organizar para avançar algo contra o aborto. Isso é importante, a gente continua fazendo, tem tido avanços significativos ali na maior parte das áreas, mas é muito anterior a isso, é uma briga pela existência. A gente precisa se aliar em quem pode nos dar força para criar essas condições mais gerais que eu falei, intelectuais, morais, legais, para que a Constituição e os direitos fundamentais, as liberdades fundamentais, inalienáveis, voltem a valer para aqueles que defendem o presidente. Para que a pessoa que se manifesta nas redes sociais não seja acusada de fazer parte de um gabinete do ódio, simplesmente porque ela defende o presidente. Estamos vivendo um estado policialesco, arbitrário, né, de abuso de poder evidente e que não vem do governo federal. Mas até porque os mesmos que cobravam a articulação do presidente e do governo com o Congresso antes, agora demonizam a aproximação com o Centrão, ignorando também que os pseudo-liberais que foram eleitos surfando a onda
da direita e do próprio bolsonarismo, né, foram os primeiros a trair e abandonar o barco, ou seja, deram as mãos aos petistas e psolistas, assinaram super pedido de impeachment, né, e reclamam que o presidente se agarra onde pode para sobreviver, né, politicamente. Então, no mínimo, incoerente. Essa turma ajudou a colocar o presidente nessa situação. Nunca teve uma bancada forte, eram tentativas ali de bancadas temáticas que você coloca, né? Mas o presidente, numa entrevista aqui no Pânico, para o Emílio, anterior a ele assumir, ele disse com todas as letras, eu vou ter que governar com o Congresso eleito.